Empresário do setor da construção civil, importação e exportação, este mineiro de Pouso Alegre formou-se em engenharia química, mas adotou Poços de Caldas para sua moradia, recebendo inclusive o título de cidadão poço-caldense. Sócio fundador do Lions Clube de Pouso Alegre e Poços de Caldas, ele já foi vice-prefeito da sua cidade natal e hoje é representante da TV Horizonte no sul de Minas. O programa Retratos de hoje traz uma entrevista com João Bosco Moraes. João Bosco, é um prazer tê-lo aqui conosco na TV Horizonte, no programa Retratos. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu, uma honra estar aqui na TV Horizonte, cuja TV Horizonte nós temos levado e falado muito sobre a grandeza da TV Horizonte, que será para todo o sul de Minas. Isso para nós nos honra muito, contar com a TV Horizonte e levar esta TV católica a toda a cidade, a toda a comunidade do sul de Minas. Para mim, particularmente, é uma grande honra, é um grande prazer. Com certeza, e para nós também. O senhor está falando de sul de Minas, que é uma região muito bonita, né? Região belíssima, talvez das regiões mais bonitas do nosso país. O senhor é nascido em Pouso Alegre. Eu fui criado em Pouso Alegre, mas eu nasci numa cidadezinha próxima a Pouso Alegre e com pouco menos de 4 anos eu fui para Pouso Alegre. Então me adotei Pouso Alegre porque eu conhecia a vida começando em Pouso Alegre. Essa cidade... E chama-se Borda da Mata. Borda da Mata. Bem encostado com uma cidade pequenininha, bem encostado com Pouso Alegre. Mas eu me considero pouso-alegrense porque eu conheci a vida em Pouso Alegre, né? Então, para mim, a minha cidade natal ficou sendo Pouso Alegre devido aos conhecimentos, a vida que nós levamos desde garoto, desde criança. Como é que era essa vida aí de infância no sul de Minas? A minha vida de infância no sul de Minas foi maravilhosa. Primeiro porque a cidade era bastante acolhedora. E segundo, por ser uma cidade pequena, conhecia todo mundo, todos fazem questão de se conhecerem, né? De se apresentarem ao outro, tá? E ter um conhecimento do dia a dia. E isso me traz muitas boas recordações. Pouso Alegre, na minha infância, eu frequentava muito a igreja, a Catedral Metropolitana do Senhor Bom Jesus, chamado, né? E lá eu fui coroinha, lá eu aprendi a catequese, aliás, a minha mãe que era catequista, né? Então eu tinha as aulas. Família já. As família já era muito católica. Muito católica, graças a Deus. Meu pai, irmão do Santíssimo, né? Mamãe zeladora. Então, e catequista. Então nós fomos criados dentro da igreja praticamente, né? E estudei também no Colégio São José, que é um colégio católico. Os redentoristas que vieram da Itália e assumiram o colégio São José em Pouso Alegre. Certo. Então eu fiz lá com eles o ginásio científico, né? Teve essa formação? A minha formação primeira, né, foi no grupo escolar Monsenhor José Paulino, né, onde minha avó também era professora. Então, veja bem, eu comecei dentro de casa, né, com a minha primeira professora, a minha avó.
Sim, né? com certeza. A avó Adelaide. Um privilégio, né? Ela chamava-se Adelaide. Então, a dona Adelaide era pianista, era professora de piano, ela tinha um coro na igreja, tinha um grupo de cantoras lá, Sim. que ela administrava, né? Então, a minha avó dava aula de piano também e tal. Estava muito conhecida na cidade. Minha família toda é conhecida na cidade, né? Bom, isso tudo em E Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Na minha Alegre. infância, Pouso Alegre. E a partir E daí... depois daí, fiz o ginásio científico no Colégio São José, Sim. quando houve a intenção de fazer um curso superior ou então trabalhar fora. A família, desculpa interromper, mas a família do senhor era numerosa, era uma família grande? Muitos irmãos? A mamãe teve 10 filhos e conseguiu criar 7. Eu sou o caçula dos homens. Sim. Né? Tenho uma irmã, a Maria de Lourdes, que era a caçula de todos. Né? Então nós mamãe conseguiu criar 7 filhos, 4 homens e 3 mulheres. Né? De modo que, mas isso dentro da igreja, dentro da religião, no colégio também, colégio católico. Então a nossa vida veio baseada dentro da igreja. A partir desse momento aí do fim, né, do período do ginasial, né, e já pensar numa profissão, pensar já nesse prosseguimento dos estudos, Certo. o senhor teve que tomar uma decisão aí de... Pois é. Então eu disse ao meu pai, né, que eu queria ir para São Paulo. Naquela época todo mundo ia para São Paulo, todo mundo do sul de Minas queria São Paulo. São Paulo começou a crescer, movimentar e era um convite para lá, para a cidade de São Paulo. Mas os meus irmãos mais velhos fizeram odontologia na cidade na cidade próxima ali, né? Então o papai não queria que eu fosse para São Paulo. Certo. Não, você precisa ficar aqui no sul de Minas, aqui. Não tem necessidade de São Paulo, ele tinha muito medo de capital e era longe naquela época. Sim. São Paulo era muito distante, né? Então, não, você não pode. Estuda aqui mesmo, aqui em Alfenas, né? Mas a vontade de ir para São Paulo era uma opção sua? É uma opção minha, particular. Eu queria, porque muitos amigos também tinham ido para São Paulo. Certo. Então, eles achavam, vamos para São Paulo, vamos fazer e tal. E eu fiquei entusiasmado naquela oportunidade de ir para São Paulo. E com isso, meu pai tinha ciúmes dos filhos, né? Era um pai muito amoroso, tinha um ciúmes muito grande. Então, ele queria todo mundo perto dele, né? Pegado a ele. Sim. Aí foi quando um dia, eu conversando com ele, que eu gostaria de ir a São Paulo, começar a vida em São Paulo. E ele falou, não, melhor você ficar por aqui. Aí foi quando mamãe tomou uma atitude e disse a ele, meu pai chamava João Feliciano, João, nós não criamos nossos filhos para nós criamos os nossos filhos para o mundo. Então deixa o menino, deixa ele seguir o que ele quer, o que ele deseja. Normalmente a mãe quer os filhos mais perto, né? E ela foi a que mais me ajudou a sair, deu apoio. E interessante que o papai deu uma saidinha, voltou, tá bom, vou atender a sua mãe, mas eu vou te dar um dinheiro para você passar 10 dias em São Paulo. Se você arrumar um emprego, você fica, senão você volta. Certo. Aqui é a tua casa. Então, tudo bem, aceitei o desafio. A história está ficando muito interessante. Eu vou pedir para que quem está em casa aguarde um pouquinho. Nós vamos fazer um intervalo. E aí o senhor dá a sequência aí, como é que começou aí essa carreira brilhante que sei que o senhor teve na 3M. E antes de irmos para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Se você já está fazendo parte, o nosso muito obrigado. O seu apoio é muito importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha também quer construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a Central de Atendimento da campanha, no telefone 31
3209-3559. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Fique com a gente. Estamos retornando com o segundo bloco do nosso programa Retratos e hoje conversando com o empresário João Bosco, que nos fala sobre sua vida, seus projetos com a TV Horizonte no sul de Minas. João Bosco, mas aí no segundo dia em São Paulo já chegou na 3M. Pois é, chegando lá me apresentei para ser candidato, né, a office boy. Sim. Daquela grande empresa, né? E fizemos aquele trabalho, como sempre, né? Aquela seleção e tal. E tinha que voltar na parte da tarde. Eu não conhecia São Paulo, fiquei por ali mesmo, de medo de me perder numa cidade grande, né? Mineiro do sul de Minas, né? Então, ficar por perto ali. Cidade pequena, não sabia, primeira vez numa cidade grande, capital. E deu certo, porque eu fiquei por ali. Quando chegou às 2h30, 2 horas, conforme havia nos informado que devia estar presente, eu estava o primeiro que chegou lá, né? Meu tempo era curto, tinha só 10 dias. Aí eu fui para lá, às 2 horas já estava lá. E chegaram os outros tal, mas só que dos 8, 3 é que ficaram. Os 5 perderam a oportunidade depois da prova escrita e tal, né? Então nós éramos em 3. Ficamos ali 2 horas, 3 horas, 3h30, e nada de sermos chamados. Sim. E o senhor, que nunca mais esqueci, que era o chefe do departamento pessoal, chamava-se Benito, ele passava toda hora ali na sala e nem falava conosco. Eu achei estranho. Aí uma hora ele passou e eu chamei, eu sou Benito. Olha, nós já estamos há algum tempo aqui e eu quero trabalhar. Eu vim aqui para São Paulo para trabalhar. E eu preciso ter um prazo só de 10 dias para ficar aqui, porque é um dinheiro meu curto. Eu preciso arrumar um emprego, além daquilo que eu quero fazer. Quero seguir uma carreira, eu quero trabalhar. Tornei a falar em trabalho para ele. Sim. Eu nem sabia o que eu estava falando, porque eu estava tão apressado. E ele me chamou, repete o que você está falando. Então, eu disse para o senhor, eu quero trabalhar. Você quer trabalhar? Quero. Então o emprego é teu. Vocês dois estão dispensados. Eu quero aqui quem quer trabalhar. Então já essa foi... fazendo teste ali com vocês. Já estava fazendo um teste conosco que nós não sabíamos, né? E quem reagiu foi eu, devido à necessidade do tempo. Olha só como Deus foi bom para mim, né? Com certeza. E foi assim que eu comecei a minha carreira na 3M e fiquei 3 anos, 33 anos na 3M, né? De office boy a diretor-geral de produção. Eu fiz engenharia química, até eu queria corrigir, não sou engenheiro civil não, sou engenheiro químico. Certo. Então eu fiz engenharia química, que trabalhava numa empresa que elaborava química, né? Bom, então os 10 dias se transformaram em 33 anos. 33 anos. Certo. Bom, aí o senhor, essa segunda fase da vida, o senhor passou em São Paulo. Aí eu fiquei em São Paulo por muitos anos. O senhor constituiu a família lá? Aí no final dos 33 anos, né, eu precisava
mudar um pouco de vida, né? Sim. Eu já tinha família, tinha 3 filhos e a esposa trabalhava também, era procuradora federal, né? Advogada também, né? E a minha esposa gostava muito de línguas, né? Ela fala 4, 5 línguas aí, né? Sim. Ela adora a língua. Tem essa aptidão pelos idiomas. Aptidão, né? Pelo idioma, vários idiomas ela fala. Então, ela me disse numa ocasião que quando ela fosse aposentar, que ela iria morar em Poços de Caldas. Eu falei, mas e eu? Você se vira. Mas o porquê Você já Poços tem de um Caldas? filho, você já tem um filho que trabalha com você aí, você dá um jeito. Aí me alertou a convidar os outros 2 filhos, né? Uma menina e o outro rapaz, que é o caçula Marcelo. Aí eu fui convidá-los. Falei, sua mãe quer, ela quer ir para Poços de Caldas. Agora eu vou abandonar, eu passo a empresa para frente ou vocês assumem? Aí pediram lá um prazo para resolver. Sim. Mas um detalhe, o senhor saiu da 3M como diretor e aí o senhor Montei três empresas. Para eu sair de lá da 3M, eu precisaria montar uma empresa que seja ligada à 3M. Por Certo. quê? Porque eu comecei com a 3M muito cedo. A 3M tinha 1 ano só no Brasil, né? É a cidade em Campinas. Então eu vinha de office, como office boy, eu vinha de São Paulo para Campinas, trazendo o malote. Certo. E à tarde eu devolvia o malote. Então eu ficava o dia todo em Campinas. Ok. E com isso o diretor, que é americano, ele me passava muitas coisas para fazer dentro da cidade. E eu ficava fazendo todo o trabalho de cartório, de correio, Sim. etc, etc, dentro da cidade como office boy. E com isso eu conheci muito Campinas, né? Fiquei mais dentro de Campinas do que dentro de São Paulo. Propriamente São Paulo. Propriamente São Paulo. E a esposa dele não falava nada português. Eu fazia tudo para ela. Pedidos, compras, etc, para casa, etc. Adquiriu uma confiança. Aí foi onde eles me adotaram como filho. Certo. Eu então fazia toda a compra, inclusive compras íntimas, né, para ela, porque ela não tinha filho, não tinha ninguém para fazer. Eu não falava o português, eu falava muito pouquinho, nem dava para entender, então eu conhecia um pouquinho inglês e ela pedia para eu fizesse essas coisas para ela. Sim. Eles me adotaram como filho. E com isso, eles me deram parte do apartamento lá em São Paulo, que é a parte da empregada, para eu morar, já sair da pensão. Sim. Já economizei a pensão. Eu passei a morar no apartamento deles, no setor lá da empregada e tal, né? E com isso eu fui estudando, ele falou que eu tinha que estudar química, o nosso diretor. Eu fiz curso de químico, engenharia química, para fazer o carreira na 3M. Certo. E com isso eu galguei posições dentro da 3M, sim, devido à orientação desse diretor. Mas aí essa decisão, depois da saída, o senhor montou as empresas que estavam dentro do negócio da 3M. Pois é, quando eu quis sair, eles não deixaram, porque eu tinha a formulação como químico, eu tinha toda a formulação na minha mão. Sim. Eles ficaram com receio que eu fosse levar para uma concorrente. Sim. E eu chegando para o nosso diretor, eu falei, eu não vou fazer isso. Sim. Já não era o mesmo diretor, já era outro. Certo. Porque o tempo passou muito. Aí eu falei que eu ia ficar dentro da 3M como se fosse a minha casa. Foi lá que eu aprendi a vida. Aí o senhor não perdeu o vínculo, né, e se manteve dentro do negócio. Exatamente. Aí eles me disseram o seguinte, então você monta uma empresa de impermeabilização usando os produtos 3M. Certo. Aí foi quando comecei a deixar a 3M. Sim. Aí meu filho, Alexandre, ele é engenheiro, formou-se em engenheiro civil. Sim. E nós que construímos uma construtora.
Isso por quê? Porque a 3M também pegava aquelas empresas grandes para impermeabilizar, passava para mim. Eu fazia aquelas uma sequência no negócio. do negócio. E com isso, meu filho também foi sendo encaixado na parte da construção civil que a própria 3M indicava. Certo. Bom, o tempo foi passando e a 3M dos Estados Unidos fez um estudo de que a exportação para a Europa de produtos 3M ficaria mais barato vindo pelo Brasil. Sim. Então, qual foi o nosso estudo, nosso trabalho? Eles mandavam o produto já produzido, mas não embalado. Então, embalava-se aqui no Brasil e do Brasil nós mandávamos para a Europa. E com isso precisava de uma exportação e importação. Exato. Aí foi quando eu chamei a minha filha, que ela aceitou trabalhar nessa área de importação e exportação. Aí ela a família inteira... Aí a família foi tomando conta aos pouquinhos, né? A família gravitou, então, em torno da 3M. Exatamente. Por que a decisão, voltando à questão de Poços de Caldas, por que a esposa do senhor escolheu exatamente Poços de Caldas? Veja bem, olha, na época eu fiquei com essa preocupação. Por que ela quis Poços de Caldas? Quando ela tirou umas férias como procurador e tal, tiramos férias, numa oportunidade nós fomos lá em Poços de Caldas. E ela se encantou com a cidade. Ela se apaixonou pela cidade de Poços de Caldas. Sim. Então ela disse lá, eu aposentando, eu quero morar aqui. E nunca mais ela deixou de pensar assim. Reservou esse sonho. Exatamente. E quando chegou na época, ela disse, olha, vou para Poços de Caldas. Aliás, o sonho ficou coletivo, né? Aí então ela passou para todos nós, né? E foi quando que o senhor mudou-se de fato para Poços de Caldas? 1992. Certo. Né? E em Poços de Caldas nós tivemos a oportunidade de, como eu sou do Lions, né? Em Poços de Caldas nós demos continuidade no leonismo. Sim. Então ali eu fui governador do Lions, fui presidente nacional do Lions, né? Certo. E com isso, a Poços de Caldas, nós construímos um centro oftalmológico, quando eu fui presidente lá do clube. Rapidamente o senhor criou raízes na cidade. Aí eu fui criando raízes e conhecimento com os prefeitos, com os vereadores e tal, né? Uma curiosidade também, para quem está em casa, é que o senhor possa explicar rapidamente, para a gente encerrar esse bloco, qual que é o trabalho do Lions, o que significa o Lions? O trabalho dele dentro da sociedade? A finalidade do Lions é servir a comunidade, de várias maneiras. O setor carente, na parte educacional, né, parte da saúde. Então nós somos um grupo que ligado ao mundo todo, que nós somos ligados a cerca de 42 países, certo, em todo o mundo, né? Então nós temos facilidade de angariar fundos para determinada área, educação, a área da saúde, etc. E com isto, lá em Poços de Caldas, as áreas carentes nós atuávamos. E com isso ajudávamos o contato muito forte com a prefeitura, com a Câmara. Tudo isso nos envolveu a colaborar com a comunidade. E com isso também nós ficamos conhecidos. Isso para nós foi uma grande honra morar em Poços de Caldas, porque tivemos a chance e a oportunidade de ajudar o pessoal carente, que é a finalidade do Lions Clube Internacional. Com certeza. Bom, nós vamos encerrar mais um bloco, João Bosco, e daqui a pouco estamos de volta com o programa Retratos. Não saia daí.
Voltamos com o último bloco do programa Retratos e hoje conversando com o empresário João Bosco, representante da TV Horizonte no sul de Minas. João Bosco, bom, a sua vida teve muitas voltas, né, de sul de Minas, São Paulo, voltando para o sul de Minas, em outra cidade. Hoje em dia, você concentra o trabalho nas atividades do Lions e agora também com a TV Horizonte, né? E além do trabalho que você tem junto à Igreja Católica, né? Inclusive tem uma publicação da Basílica, né, que nós vamos mostrar aqui, que é de sua responsabilidade. Perfeito, exato. Veja bem, nós começamos lá na parte católica da cidade porque é a nossa tradição de ser católico, a nossa tradição familiar e tal. E frequentando a Basílica Nossa Senhora da Saúde, de Poços de Caldas, nós vimos que não tinha um jornal, uma comunicação, maneira de comunicar, Sim. de comunicar com o povo e tal, né? Aí então eu e minha esposa é mais apaixonada por esse setor aqui, né? Eu faço a parte do repórter, tá? Uma parte do repórter aí no nosso jornal, Sim. cujo repórter faço entrevistas, né? Então eu entrevisto o personagem. Repórter da Basílica. Repórter da Basílica. Então eu faço uma entrevista com vários setores da sociedade, né? Parte esportiva, político, empresários, etc., onde Sim. eu faço a parte reportagem. Mas todo o trabalho é da minha esposa. Ela que tem a arte da comunicação também, né? E agora, a chegada da TV Horizonte no sul de Minas, em Poços de Caldas, também é mais um processo de comunicação que vocês estão envolvidos, né? Então, nós temos a honra, a grata satisfação, né, de chegarmos à TV Horizonte. Quando nós estávamos preparando para levar o século XXI ou a outra TV que é católica, Certo. o Dom José Lanza me liga daqui de Belo Horizonte. Fala, olha, então há a possibilidade de nós levarmos a TV Horizonte. O que você acha? Falei, se é uma TV mineira, mais ainda, né? Mais forte, né? Por que nós vamos trazer uma TV do estado de São Paulo se nós temos uma TV mineira aqui na nossa casa? Vamos lutar para isso. E ele ficou muito entusiasmado, né? Ele é muito entusiasmado, Sim. Um bispo jovem, lutador. Ele ficou muito entusiasmado e conversou com o Dom Valmor, perdão. Certo. Dom Valmor passou para o Dom Mal, onde nós viemos aqui para conversar. Aí escolhemos, TV Horizonte. Ficou fechado. TV Horizonte, sul de Minas, total. Que bom. Ficou assim fechado com a TV Horizonte. E com isso, nós visitamos várias cidades, levando a TV Horizonte, e eu até entregando aquele material institucional. Exatamente. Nós já tivemos contato com aproximadamente umas 200 cidades no sul de Minas, entregando esse material, apresentando a TV Horizonte. Essa nova etapa, né, com a TV, vem complementar essa vontade e esse dom de comunicar. Eu acho que nós devemos ampliar, né, porque a TV, com a facilidade que ela tem de penetrar nas casas, então o nosso alcance vai ser muito maior. Essa é a minha paixão. E o que se espera, João Bosco, aí, da chegada da TV com esse alcance de levar uma mensagem católica, levar esses valores, né, que a igreja se propõe? O que se espera com a presença da TV no sul de Minas? Olha, vai ser de modo geral, um ensinamento católico dentro da casa de cada um. Porque a TV, como nós sabemos, ela não pede licença para entrar em casa. Sim. E nós, sem pedir licença para entrar na minha casa, levando a palavra de Jesus, não é melhor? Com certeza. Então, levando a palavra de Deus, é muito melhor do que a gente vê certas novelas que tem por aí, né? Infelizmente, só vem criar problemas para nossas famílias. Então vamos levar a palavra de Deus, eu acho muito melhor. E com isso
nós estamos recebendo grandes apoios, principalmente na TV Horizonte. Nós estamos encerrando o nosso programa. Que bom. Desde já agradecendo a sua presença. Eu tenho uma última pergunta. É uma pergunta e uma curiosidade. Passados 10 dias em São Paulo, iniciais, né, que você conseguiu no segundo dia o emprego, o que foi que você falou para o seu pai? Pois é, eu fiquei muito tempo sem voltar, porque como assumi o compromisso... Como que você deu notícia para ele? Pois é, então veja bem, quando eu tive que buscar documentos para eu entrar na faculdade, eu tive que ir a Pouso Alegre. Chegando em Pouso Alegre, eu mandei uma carta dizendo que já tinha arrumado emprego, só mais nada. E depois eu tive que buscar documentos para seguir o estudo na faculdade. Que, aliás, o meu diretor é que falou, você vai fazer engenharia química. Eu falei, mas como? Meu salário não dá para isso, eu sou office boy. Sim. Aí ele falou, não, eu pago. E ele assumiu o compromisso de pagar a minha faculdade, meu próprio diretor da 3M do Brasil. Aí eu fui buscar os documentos. E cheguei lá para o meu pai e falei, tá vendo, papai? Deus quis que eu ficasse em São Paulo. Porque a todo momento eu sempre coloquei Deus na frente. E a minha mãe veio me abraçar e chorar de alegria, porque era uma alegria muito grande, né? De eu ter conseguido aquilo que precisava. Então, meu pai me abraçou, me beijou, né? E falou, filho, não esqueça que aqui você tem um pai. As palavras que me marcou muito, ele disse que aqui você tem um pai, conte comigo. Perfeito. Nada melhor do que encerrar o programa dessa forma. João Bosco, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui e boa sorte junto com Deus nesse empreendimento. Amém. Espero ter respondido e ajudado alguma coisa no programa. Com certeza. As pessoas querem exatamente bons exemplos, boas práticas na vida. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito obrigado. E o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades, nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, a emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima.